Olá, uma ótima noite para você que está ligado aqui na nossa programação informativa. Esse é o Jornal do Ônibus, com as principais notícias do mundo rodoviário para você. Vem aí a Rio, Rede Integrada de Ônibus, nome do novo sistema de transporte coletivo da capital fluminense. A Prefeitura do Rio de Janeiro lançou o edital de consulta pública para a primeira etapa da nova licitação do Sistema Municipal de Ônibus. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa no Centro de Operações e Resiliência, com a presença do prefeito Eduardo Paes, do vice-prefeito Eduardo Cavalieri, da secretária municipal de Transportes Maína Celidônio e do secretário de Desenvolvimento Econômico Osmar Lima. A consulta ficará aberta por 30 dias no site da Secretaria Municipal de Transportes e permitirá que a sociedade envie sugestões e contribuições ao projeto, considerado um marco na reformulação do transporte público por ônibus da cidade. O prefeito afirma que as mudanças feitas no sistema de BRT vão agora atingir o sistema de ônibus comuns, mas ressalta que as mudanças não serão do dia para a noite e que devem ser concluídas apenas no final do mandato. A nova licitação será implementada por fases, iniciando pela Zona Oeste, região com maior número de reclamações e problemas operacionais. A primeira etapa será executada até abril de 2026, com ampliação significativa da frota em Campo Grande e Santa Cruz. Em Campo Grande, haverá um aumento de 95 para 112 ônibus troncais, veículos que ligam o bairro a outras regiões, e de 37 para cerca de 75 com os ônibus locais. Em Santa Cruz, a ampliação será de 67 para aproximadamente 103 veículos nas linhas locais. No total, a reestruturação prevê a compra de mais de 4.000 ônibus novos e investimentos em garagens, infraestrutura e tecnologia, além da criação de garagens públicas para permitir a entrada de novos operadores no sistema. Entre as mudanças mais relevantes, também está o fim do pagamento em dinheiro dentro dos ônibus, o que visa aumentar a segurança e agilizar o embarque. A remuneração dos operadores será baseada em quilômetro rodado e indicadores de desempenho, e não mais na quantidade de pessoas transportadas. Todos esses ônibus novos deverão ser 0 km, com o padrão Euro 6, menos poluentes e mais eficientes. A frota será 100% acessível, climatizada e equipada com tecnologia de ponta, incluindo carregadores USB, sensores de temperatura do ar-condicionado, botão do pânico, aviso automático de próxima parada, câmeras internas de segurança, velocímetro visível aos passageiros e sistema ADAS de condução assistida e DMS, sistema de detecção de fadiga. Com a reformulação, o sistema também ganha uma nova identidade. Deixa de se chamar SPPO, Sistema de Transporte Público por Ônibus, e passa a ser chamado de Sistema Rio, Rede Integrada de Ônibus. O prazo contratual das novas concessões será de 10 anos. A nova licitação foi antecipada em razão de um acordo judicial firmado em abril deste ano entre a Prefeitura, o Ministério Público do Estado do Rio e os 4 consórcios responsáveis pelas operações. Inicialmente, o processo estava previsto apenas para 2028. As mudanças vêm acompanhadas da padronização do novo sistema de bilhetagem eletrônica, o JAE. No entanto, como serão feitas as fases dessa licitação? Conforme informamos, a fase 1 ocorre até abril do ano que vem, abrangendo Campo Grande e Santa Cruz. A fase 2 ela vai ocorrer de novembro deste ano até setembro do ano que vem, abrangendo a Zona Oeste, Vila Isabel e a Ilha do Governador. A fase 3, de abril de 2026 a abril de 2027, abrangendo a Barra da Tijuca, Jacarepaguá e a Zona Norte. A fase 4, que vai de novembro de 2026 a novembro de 2027, atende as mesmas regiões da fase anterior. E a fase final, de setembro de 2027 a agosto de 2028, abrange Zona Sul e linhas com maior avaliação pública. Essa nova licitação também traz uma novidade: a volta da padronização de pintura nos ônibus do Rio. A partir de agora, a cidade vai ser dividida em lotes, e cada lote, assim como ocorre em São Paulo, terá uma cor específica de identificação. A identidade visual dos veículos também será baseada nos principais pontos turísticos da capital.
Desde maio de 2022, quando foi firmado o primeiro acordo entre a Prefeitura, o MP do Rio e os consórcios, diversas melhorias já foram implementadas. 1.000 ônibus novos integrados na frota, criação ou reativação de 200 linhas, incluindo 65 corujões, e a retomada do atendimento em mais de 800 pontos de parada, priorizando áreas carentes. Além disso, a qualidade da operação passou a ser monitorada trimestralmente por meio do Índice de Qualidade do Transporte, que avalia aspectos como regularidade, conforto, idade da frota, ar-condicionado, satisfação dos usuários e penalidades contratuais. Operadoras com nota abaixo de 0,8 podem perder a exclusividade sobre linhas que operam. Com a nova licitação e o Sistema Rio, a Prefeitura busca consolidar um modelo de transporte mais eficiente, justo e conectado às necessidades da população carioca. A nova licitação do transporte urbano do Rio de Janeiro é um grande avanço que deve ser muito bem recebido pela população. Apesar dos problemas, a gestão Eduardo Paes tem posto a casa em ordem quando se fala em transporte coletivo. É um novo sistema, um novo momento, que visa trazer principalmente qualidade, conforto e organização para o sistema de transporte coletivo urbano do Rio. Veículos novos, climatizados, uma organização maior das linhas, das regiões e, principalmente, oferecer um transporte de qualidade para toda a população. Quem usa o BRT sabe muito bem como que o transporte melhorou após as mudanças feitas pelo prefeito. Espera-se que com o transporte urbano das linhas comuns não seja diferente e as melhorias realmente aconteçam. Agora, um tema que tem gerado muita polêmica é com relação à padronização da pintura. Vale a gente lembrar, entre 2010 e 2019, a pintura dos ônibus na cidade foi padronizada. De 2019 até então, a prefeitura havia banido essa padronização, a obrigatoriedade, Agora, na gestão Eduardo Paes, volta a pintura padronizada. Eu penso que grandes cidades, que têm uma grande massa populacional, necessitam de pintura padronizada, até mais pela organização, porque se você tem pinturas diferentes entre várias empresas, o sistema fica mais confuso do que eficiente. Muitos vão falar que a pintura de tal empresa ajuda o idoso a identificar o ônibus, a identificar a linha. Isso é conversa fiada. São Paulo, Vitória, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Luís, Fortaleza, Manaus, Belém, Cuiabá, Campo Grande, praticamente todas as capitais do Brasil têm pintura padronizada. E não existe essa de, o idoso não usa o ônibus porque ele não consegue identificar. Ele identifica muito bem. No Rio de Janeiro, vai voltar a ter isso. E é necessário, gente. A cidade é enorme. A massa operacional é muito grande. E é necessário que haja essa pintura padronizada, a fim de deixar o sistema mais organizado. Se fosse no passado, com aquele padrão dos consórcios, até que haveriam críticas por parte desse canal. Mas como haverá uma divisão por cores, vai ficar muito fácil do pessoal identificar. Não vai ser um bicho de 7 cabeças. As pessoas reclamam de boca cheia. Ao invés de agradecerem que o sistema está melhorando, estão vindo com 7 pedras por causa de uma mínima mudança de pintura que, no fim das contas, é apenas um mero detalhe. O que realmente importa é a qualidade do serviço e se o serviço, lá no final da licitação, vai ser bem prestado. Ainda no Rio, no sistema de BRT, a Prefeitura concluiu o pregão eletrônico para a aquisição de 100 ônibus padrões com tecnologia diesel Euro 6 para o sistema. O certame foi encerrado com a homologação do Grupo 3, vencido pela Caio Induscar, que fornecerá 35 ônibus com chassis Mercedes-Benz, ao custo total de R$ 69,9 milhões. Os outros grupos já haviam sido vencidos pela Marco Polo. Grupo 1, 30 ônibus por 60,9 milhões e o Grupo 2, 35 ônibus por 71,1 milhões. O valor total da licitação é de R$ 202 milhões, abaixo do estimado inicialmente, que era de 213,9 milhões. Os veículos têm capacidade mínima de 80 passageiros, padrão Euro 6, ciclo de vida de 10 anos
e permitirão embarque e desembarque em estações ou calçadas. A entrega está prevista em etapas entre setembro e novembro deste ano. A aquisição visa requalificar e ampliar o BRT, atendendo à demanda crescente e melhorando intervalos, conforto e a confiabilidade do serviço. Novidades na capital paulista. A Autoviação Transcap mudou de nome e agora se chama Autobless Transportes, marcando uma nova fase com foco em inovação, sustentabilidade, inclusão social e valorização dos colaboradores. A empresa está construindo uma nova garagem 100% sustentável, preparada para uma frota totalmente elétrica. Projeto esse que já foi aprovado pela Prefeitura de São Paulo. A estrutura contará com serviços de apoio aos funcionários, como psicologia, fisioterapia, odontologia, enfermagem e salas de descanso. A Autobless também lançará ações sociais, como palestras sobre autismo e o programa Ela Conduz, Ela Dirige, Ela Pode, que incentiva a contratação de motoristas mulheres. Com essas iniciativas, a empresa reforça seu compromisso com a melhoria do transporte coletivo e das condições de trabalho. A Prefeitura de São Paulo pretende encerrar os trólebus entre 2029 e 2030, com a chegada do VLT no centro, alegando alto custo de manutenção da rede elétrica. O novo VLT terá 12 quilômetros, 26 estações e substituirá as atuais linhas dos trólebus. Atualmente, existem 201 trólebus em operação. Quanto aos ônibus elétricos, o ritmo segue lento e o prefeito culpa a Enel pela falta de infraestrutura elétrica. A empresa nega os problemas e diz que poderá atender quase 2.000 ônibus elétricos até o final deste ano. Um estudo sugere manter parte da rede elétrica dos trólebus com os ônibus híbridos e-Trol, que combinam baterias à rede aérea, reduzindo custos e aproveitando a estrutura atual. Mas a Prefeitura considera a operação complexa. A Prefeitura também anunciou o projeto BES, Baterias para Garagens, que permitirão carregar até 440 ônibus elétricos ao mesmo tempo, reduzindo a dependência da Enel. Em agosto vai ser lançado um edital sobre o biometano, a alternativa viável ao atraso na eletrificação da frota. A aviação Piracicabana do Grupo Comporte é reconhecida como a maior empresa de fretamentos corporativos do Brasil. Todos esses fretamentos estão concentrados nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos conhecer um pouco das empresas que são atendidas pela Piracicabana. Na região do ABC Paulista e Grande São Paulo, Itaú e Tecban são atendidas pela empresa no ramo financeiro. Na indústria automotiva, Mercedes-Benz, Scania, ZF, Bridgestone e Pirelli. O polo automotivo do ABC tem atendimento especializado do Grupo Comporte. E no setor químico, a Piracicabana atende a BASF e a Bartira. Nas regiões de Campinas e Americana, a Piracicabana atende a DHL e a Samsung, no setor de tecnologia. Petrobras no segmento petroquímico. No ramo automotivo, Honda, KSPG e Valeo. E no ramo têxtil e farmacêutico, atende a Santista Têxtil, The Lycra Company, EMS Medicamentos e a Avon. No Vale do Paraíba, a Piracicabana atende a Embraer no segmento aeroespacial, a Petrobras no petroquímico, a GM Motors no segmento automotivo, a Gerdau e a Novelis no segmento siderúrgico e no ramo de bens e consumos, atende a Johnson & Johnson e a Kimberly-Clark Kenco. Na Baixada Santista, atende a Petrobras no petroquímico, a Uzi Minas no ramo siderúrgico, a Iara Fertilizantes no ramo da agroindústria, a VLI na logística, o transporte escolar de Santos por meio da SEDUC e o fretamento executivo entre cidades da região. Fechando o estado de São Paulo, a empresa atende a Bracel no segmento agroindustrial, na região de Bauru. Por fim, no Mato Grosso do Sul, a Piracicabana atende em Três Lagoas a Fibria Celulose e a Suzano Papel e Celulose. Vale ressaltar que outras empresas do Grupo Comporte também realizam serviços de fretamento. A Expresso Itamaraty possui serviços nos estados de São Paulo, Minas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, principalmente em âmbito agrícola e industrial. A Expresso União atende a serviços nos estados de Minas e Rio. Por fim, no Paraná, as empresas TCCC e Cidade Verde possuem fretamentos na região de Maringá. Um passageiro ameaçou um motorista de um ônibus intermunicipal com uma faca após se recusar a se sentar durante uma viagem em Florianópolis.
Assustado, o motorista perdeu o controle do coletivo e quase caiu de uma ribanceira, na Avenida Governador Ivo Silveira. O agressor caiu do ônibus ao abrir a porta e foi levado ao hospital. Ninguém mais ficou ferido, segundo a Guarda Municipal. Um ônibus biarticulado se partiu ao meio após ser atingido por um trem no bairro Cabral, em Curitiba. O coletivo tentou atravessar a linha férrea com a sinalização ativa. 11 pessoas ficaram feridas, 9 delas foram hospitalizadas com ferimentos leves e moderados. A parte central do ônibus estava vazia no momento do impacto. A Polícia Civil investiga o caso. Um pedestre foi atropelado por um ônibus da linha 3795/10, Jardim São Carlos, metrô Itaquera, da empresa Transunião, no terminal metrô Itaquera, na capital paulista. A SP Trans informou que a empresa foi orientada a prestar apoio à vítima, e o caso está sendo apurado pelo Programa de Redução de Acidentes. Um boletim de ocorrência foi registrado. Um acidente na MG 050 envolvendo um micro-ônibus, uma moto e um caminhão deixou um morto e 4 pessoas feridas em São Sebastião do Oeste, Minas Gerais. A vítima fatal era um passageiro do micro-ônibus. Os feridos foram levados a hospitais da região e o motorista do micro-ônibus, em estado de choque, também foi socorrido. As causas do acidente estão sendo investigadas. O nosso destaque do dia é esse articulado da aviação Pássaro Marrom, adquirido pela empresa nos anos 80. Trata-se de um Marco Polo 3, com chassi Scania do modelo B111. Originalmente, ele era um articulado rodoviário, e com o passar dos anos, ele foi recebendo modificações e ficou com esse aspecto de Torino 83. É sempre bom trazer esse debate, porque os ônibus articulados têm ficado cada vez mais raros de se verem em serviços de transporte metropolitano e intermunicipal. Onde eu moro, no passado, já existiram vários veículos assim e, com o passar do tempo, acabaram sumindo. Vale lembrar também que no passado, aqui no Brasil, na década de 70, haviam muitos ônibus articulados fazendo viagens interestaduais. Uma das empresas que tiveram esses veículos foi a Aviação Garcia. Dentre as companhias grandes, a Catarinense também apostou na época nesse tipo de veículo. Encerra aqui o nosso Jornal do Ônibus. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Para você uma ótima noite e até a próxima. A gente se vê. Tchau, tchau.